Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Segundo Coríntios 4, a partir do versículo 16, diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Louvamos ao nosso Deus, que enviou Jesus Cristo para morrer por nós, para nos resgatar, para nos redimir, e para plantar em nosso coração essa semente da certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Nós possamos estar com os nossos olhos fitados no que é eterno, no que de fato vale a pena, né? Que é o reino celestial. Nós possamos, em nome de Jesus, não nos apegar às coisas terrenas, às lutas, às dificuldades, às bênçãos materiais, mas que os nossos olhos estejam fitados no nosso Senhor Jesus Cristo, na certeza de que um dia estaremos com Ele na eternidade, louvando e adorando o seu nome. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Paizinho amado, te louvamos, te exaltamos, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és, Senhor, digno de toda honra, de toda glória. E nós queremos te bendizer nessa noite, te exaltar como merecedor o Senhor é. Em nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, ó Deus, porque precisamos, ó Deus, constantemente da Tua graça sobre nós, porque somos pecadores, porque erramos, ó Deus, e carecemos dessa graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. Ó Deus, queremos agradecer pelo Teu amor, esse amor que foi tão grande, esse amor inexplicável, incomparável, que enviou Jesus para nos resgatar, para nos redimir. Nós queremos Te agradecer por isso, Senhor Deus. Agradecer ao Senhor porque nada que venhamos passar nessa terra, de bom ou de ruim, ó Deus, pode se comparar àquilo, ó Deus, que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, nós queremos Te louvar por isso, nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é lindo, é especial. Desde já nós Te agradecemos por isso, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos e Te bendizemos de todo o nosso coração. Dizemos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que és bem-vindo neste lugar, que és bem-vindo no nosso meio. Nós estamos aqui nessa noite porque anseiamos por mais de Ti, porque desejamos por mais de Ti, por mais da Tua graça, da Tua unção, do Teu renovo. Por isso dizemos a Ti, Espírito Santo de Deus, nós abrimos os nossos corações para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé para adorarmos ao nosso Deus com alegria, adorarmos ao nosso Deus com todo o nosso coração, porque o nosso Deus é digno, só Ele merece. Adoramos, Senhor, te bendizemos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé
não vacilo, eu não paro, não insisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez com que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus me levantar das minhas mãos. É pra dizer que pertenço a Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e me desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história. Ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É pra dizer que pertenço a Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É pra dizer que pertenço a Deus. Você mudou a minha história. Ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É pra dizer que pertenço a Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É pra dizer que pertenço a Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos a Ti em adoração, Senhor. Que somos teus, nosso prazer de louvar, nosso prazer de adorar. Vem sopra, só está para onde está no vento, ser consigo pela tua vontade. Vem sopra, só está
vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim teu querer, leva-me na nuvem da unção. Quero estar contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei onde vens, nem sei onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Não sei onde vens, nem sei onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim teu querer, leva-me na nuvem da unção. Eu quero estar contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei onde vens, nem sei onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Essa está o Senhor, sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser conduzidos pela tua vontade, pelo teu amor. Nós precisamos, ó Deus, nós precisamos ser conduzidos pelo teu Espírito em todo tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos sensíveis à tua voz, a estarmos atentos, ó Deus, às tuas orientações. Em nome de Jesus, porque tudo que queremos, ó Deus, é viver ao Senhor. Porque tudo que queremos, ó Deus, é agradar o teu coração. Ajuda-nos, ó Deus. Sopra sobre nós, Senhor Jesus. Sopra sobre a tua igreja. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei onde vens, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra em mim. Se você deseja isso, declare assim: sopra em mim. Sopra
seja nosso Deus. Possamos diariamente sermos conduzidos pelo Espírito do nosso Deus em todo o tempo, onde quer que venhamos estar, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, porque ele é Deus, ele é santo e ele espera de nós que sejamos suas testemunhas. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Vai se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curar eu vou, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, sim, Senhor. Dele vem, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curar eu vou, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Declare, não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curar eu vou, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curar eu vou, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus, nosso Deus, nosso Deus. Para a pátria, nosso Deus, para o teu nome, Senhor.
nosso Deus. Vamos cantar mais um cântico. Enquanto isso, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta pode estar trazendo ao altar do Senhor, em forma de gratidão, de fidelidade a Ele. Amém? Vamos cantar com alegria. O nosso Deus tem cuidado de nós em todo o tempo. Vamos ficar de pé, adorar as palmas. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, entrando no meu coração, e não é seu. E eu sei que todas as noites nuvens acalmaram minha mente, e quando no meu coração vi, eu sofri. Ei, Pai, olhando pra você, me lembro bem das noites que passei aqui no roteiro. Pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim, mesmo sem eu merecer, e me daria sua mão. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, lembrando no meu coração que não é seu. E eu sei que todas as noites nuvens acalmaram minha mente, e quando no meu coração que eu soltei. Ei, Pai, olhando pra você, me lembro bem das noites que passei aqui no meio. Sempre estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim, mesmo sem eu merecer, e me daria sua mão. Declarar bem forte aquilo que sabemos. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, lembrando no meu coração que não é seu. E eu sei que todas as noites nuvens acalmar minha mente, e quando no meu coração que eu soltei. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, lembrando no meu coração que não é seu. E eu sei que todas as noites nuvens acalmaram minha mente, e quando no meu coração que eu soltei. Tu és meu, amém, amém. Louvado seja o nosso Deus, esse Deus que nunca nos deixa só. Mesmo quando pensamos que estamos sozinhos, o nosso Senhor está conosco. Amém? Boa noite, irmãos. Graças a paz. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 55.
Isaías 55, a partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi atentamente e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece e a outra nação que nunca te conheceu. A ti correrá por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixai o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, queremos te agradecer, Deus, por esse momento de louvor e de adoração a Ti. E queremos te agradecer a Deus pelas ofertas que foram depositadas no altar do Senhor, em forma de culto, de gratidão e também de adoração ao Senhor. Ó Deus, agora pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco. Ó Deus, como o Senhor tem falado nos últimos dias. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, com a louvor da glória do Senhor, é que nós pedimos. Amém. Amém? Ainda naquele texto, naquela mensagem que fala sobre o desafio da santificação, eu falei no domingo o primeiro ponto, agora nós vamos compartilhar com os irmãos o segundo ponto. Para quem não estava aqui na quinta-feira passada, fiz 8 dias hoje, nós falamos sobre santificação no texto de Josué, capítulo 3, o verso 5. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. E nós compartilhamos naquele dia porque muitas vezes nós buscamos o avivamento e nós entregamos pouco. Nós queremos o mover do Senhor, mas nós entregamos pouco no nosso culto ao nosso Deus. E aí nós compartilhamos sobre o desafio da santificação, porque baseado em Josué, santificação é uma ordem de Deus, está no imperativo, santificai-vos. Santificação também é uma necessidade da igreja. Para que aconteça o avivamento, é preciso que a igreja se santifique. Josué chama o povo a atenção de que precisava se santificar, porque santificando-se, Deus faria maravilhas no meio deles. E esse momento era o momento que antecedia a entrada na terra prometida. E o desafio, se santificação é algo necessário para nós, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, é uma ordenança, é uma necessidade da igreja, e é também um desafio para nós. E eu tenho compartilhado com os irmãos desde domingo que no desafio da santificação é preciso, em primeiro lugar, arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados, dos prazeres da carne, das cobiças, do mundanismo, do ânimo dobre, que fica crente e descrente, fica crente, fica de crente, fica descrente, fica cheio do Espírito Santo, fica morno, fica quente, fica frio,
Está animado, fica desanimado, ânimo dobre. E há necessidade de se humilhar na presença de Deus. Amém? E hoje nós vamos compartilhar com os irmãos sobre mudança de atitude. Primeiro, o desafio da santificação, em primeiro lugar, arrependimento. Em segundo lugar, mudança de atitude. Mudança de comportamento. O desafio da santificação passa por uma mudança de comportamento, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei bendita, digo. Amém? E esse desafio da santificação, esse é o desafio da santificação para nós, mudança de comportamento. Mas a gente sabe, irmãos, que mudar a forma de agir não é algo fácil, não é algo promovido pela carne, mas é algo promovido pelo Espírito Santo de Deus. Então não é fácil assim, e somente com Deus, com a presença de Deus que nos criou, é que pode nos ajudar a voltar à sua imagem e semelhança, porque Deus nos colocou à sua imagem e semelhança, e Deus a Bíblia diz que Deus é santo. Portanto, a nossa vida, o nosso comportamento deve ser compatível com os de Jesus. Portanto, nós somos chamados de cristão por causa disso, porque os primeiros cristãos foram chamados, já falei aqui, foram chamados de cristãos por causa da sua maneira de viver, que parecia com a do seu mestre. As pessoas lá fora olharam para eles e falaram: olha os pequenos cristos ali. Cristão significa pequeno Cristo. Olha os pequenos cristos ali, olha as pessoas que se comportam como Jesus. E que privilégio ser reconhecido como aqueles que andam como Jesus andou. E a sociedade precisa ver em nós isso, mas para isso precisa ver a mudança de comportamento. E a palavra de Deus de Isaías, capítulo 55, nesses 7 versículos que nós lemos, nos dá lições acerca dessa mudança de comportamento. Como ela é promovida, como ela acontece. É simplesmente o fato de eu querer mudar? Não. É uma mudança promovida pela presença de Deus nas nossas vidas. O que nos faz diferente do mundo é isso, é a presença de Deus nas nossas vidas, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que fez de nós morada dele. Amém? Porque quando nós saímos daqui, fechamos essas portas, Deus não fica aqui não. Deus está aqui porque nós estamos aqui. Mas Deus não fica aqui não. Quando a gente sai, Deus vai conosco. Deus está conosco. Porque Ele não mora em templos feitos por mãos humanas. Mas Ele mora na casa que Ele escolheu para morar. Somos nós. A habitação dEle, feita por Ele, formada por Ele. Amém? E à luz da palavra de Isaías, nós vamos aprender um pouco sobre mudança de atitude, que é promovida pela presença de Deus. E é isso do capítulo 1, e é parte do capítulo 2, fala da busca à presença do Senhor. É necessário uma busca, irmãos, à presença de Deus. Não existe prazer maior do que estar na presença de Deus. Às vezes, nós vemos as pessoas buscando satisfação nas coisas, buscando satisfação no ter, buscando satisfação no ser, e se frustram muitas vezes porque isso não gera satisfação. Isso não gera, as pessoas gastam tempo, dinheiro e coisas para trazer satisfação para a sua vida. E o texto nos mostra que a satisfação maior é estar na presença de Deus. E de que isso teve um preço, mas que nós nos achegamos a Deus de graça. Não é preciso pagar para estar na presença de Deus. Só precisa ter vontade de estar na presença de Deus. E o texto de Isaías é uma convocação, é um chamado, é um convite para os sedentos, aqueles que têm sede, para beber da água da vida, daqueles que têm fome e se alimentar na presença de Deus. Não é apetite humana, mas é apetite dos céus. Não é fome das coisas desse mundo, mas é fome de Deus. E na busca da santificação, desse desafio da santificação, é buscar a presença de Deus. Não há outro meio, irmãos, não há métodos para santificação
transformação, para mudança de comportamento, para mudança de atitude, é só a presença de Deus. A presença de Deus causa transformação na nossa vida. Primeiro, ela nos faz enxergar e reconhecer quem nós somos diante dele. Porque Isaías, quando tem a visão da glória de Deus, ele fala assim: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Ou seja, até então ele não tinha consciência da situação em que ele vivia. Mas quando ele se depara com a presença de Deus, aí sim ele tem consciência de quem ele é. Irmãos, e não há como você chegar a Deus arrogante, com o peito empinado, com o queixo para cima. Tem que se humilhar na presença de Deus. Porque fora disso é religiosidade. E Deus não se agrada da religiosidade. Mas Deus quer um coração quebrantado e contrito na sua presença. E é por isso que nós devemos buscar a presença de Deus. Amém? Só no Senhor que nós reconhecemos o nosso pecado. Amém? Então nós precisamos cada vez mais buscar a presença de Deus. O segundo ponto, na mudança de atitude, na mudança de comportamento, é ouvir a palavra de Deus. O verso 2b e o terceiro no início diz assim: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Ouvir a palavra de Deus. Não há outro método mais eficiente na transformação, na mudança de comportamento do que a palavra de Deus. Eu vou enviar um vídeo depois para os irmãos do grupo que fala sobre o avivamento que aconteceu nas Ilhas Fiji. E, irmãos, às vezes a gente pensa que o avivamento ela causa mudança de comportamento na vida da igreja, mas o avivamento ele é para trazer mudanças fora da igreja também. E essas ilhas Fiji, ela passou por um momento de avivamento, vem passar por um momento de avivamento, e as mudanças não foi só dentro da igreja, a mudança aconteceu fora da igreja, na vida das pessoas. Ou seja, era uma ilha que era, apesar das suas belezas naturais, era uma ilha que era reconhecida muitas vezes por assassinatos, por violência, por corrupção do governo, por diversas atitudes contrárias à vontade de Deus, que a gente sabe que quanto mais a gente distancia de Deus, a gente foge do seu propósito e as coisas ruins acontecem. Mas quando o avivamento começou a chegar naquele lugar, a igreja foi transformada, a igreja foi impactada pela presença de Deus, e isso causou mudanças na sociedade. Os políticos se converteram ao Senhor Jesus e eles começaram a fazer a vontade do Senhor. Eles passaram nos seus momentos de discurso, de campanha, qualquer coisa desse tipo, não falar de política, mas falar de Deus. E é interessante que a gente vê lá os caras falando no discurso de um político, pregando a palavra de Deus. Porque aquilo causou mudança naquele lugar. A violência acabou, os abusos constantes, até canibalismo acontecendo naquele lugar. E tudo aquilo foi sendo transformado, que até um lugar lá que não tinha peixe nenhum, os peixes voltaram, mudanças na sociedade, na natureza, começaram a acontecer naquele lugar. E o que deve acontecer em tudo isso, irmãos, acontece quando o povo de Deus busca a sua presença e começa a ler a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus como fonte do seu ensinamento para a sua prática de fé e de vida. Porque, irmãos, quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente é enganado por qualquer um aí fora. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, que você ouve alguém falando, pregando, você fala, isso não está na Bíblia não, isso é coisa dele. Mas quando você não conhece, você que palavra bonita, que palavra boa, não sabe discernir a diferença, e se não sabe discernir a diferença de quem está falando, na vida muito menos, não vai saber discernir o que fazer diante dos desafios da nossa carne durante o dia a dia. E é preciso buscar a palavra de Deus. Todas as mudanças, todo o avivamento foi promovido quando o povo buscou a palavra de Deus como fonte
de inspiração para buscar a presença de Deus. Amém? A gente pode ler livros, a gente pode assistir filmes evangélicos, tudo isso será edificante, mas nada substitui a palavra de Deus. O que tem feito a diferença aí por aí afora, irmãos, é que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, inerrante, infalível, insubstituível. As pessoas têm substituído a palavra de Deus, têm considerado que existem erros na palavra de Deus e na verdade é um ato de fé e de ciência também, porque a ciência comprova a palavra de Deus. Isso aqui não são histórias, são documentos ratificados, reconhecidos pela sociedade da época, que de fato o que Jesus fez aconteceu, as pessoas confirmavam isso. Por isso nós precisamos buscar a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus acrescenta no nosso coração fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? E em terceiro lugar, buscar a presença de Deus, ouvir a palavra de Deus e ter uma aliança com Deus. E aqui o verso 3, no finalzinho, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Irmãos, fazer uma aliança com Deus é um compromisso de pertencer a Deus. Quando o casal troca alianças, ele faz um compromisso de pertencer um ao outro. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, quando nós nos entregamos a Jesus, fazemos essa aliança, nós fazemos um compromisso de pertencer ao nosso Deus. Somos dele, somos do Senhor. A gente tem o costume de dizer, é minha vida, eu faço o que eu quero, eu faço do jeito que eu penso. Não, a vida não é sua. Minha vida não é minha. Nós somos do Senhor. Somos governados, dirigidos, conduzidos pela sua presença. E é assim que devemos ser. E nós precisamos ter essa aliança com Deus. Davi era um homem pecador, e a gente viu há pouco tempo Davi cometendo erros e a espada não saindo da casa de Davi, justamente por causa dos erros de Davi. Mas Davi era um homem que tinha uma aliança com Deus, ele não quebrou a sua aliança. Ele não se apartou de Deus. Sempre que ele pecava, ele reconhecia os seus erros. Ele chorava na presença do Senhor, arrependido, porque ele tinha uma aliança com Deus. Quem perde a aliança com Deus, a aliança ela não pode ser quebrada. Se você disser que perdeu a salvação, na verdade você nunca teve salvação. Porque se Deus te chamou uma vez salvo, para sempre salvo. Agora, a salvação diz, o fato de eu ser salvo não me dá legalidade para viver no pecado, para viver segundo a minha vontade. Como Paulo diz, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Portanto, eu já não faço mais a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então a gente precisa entender isso, que nós não somos de nós mesmos e que nós temos uma aliança com o nosso Deus, somos do Senhor e que, como somos do Senhor, devemos viver em santidade. Uma característica do salvo é a busca pela santidade, a busca pela mudança de comportamento. Não há como viver na presença de Deus, servindo a Deus, salvo por Deus, da mesma forma que é. E tem muita gente dentro das igrejas achando que está salvo porque está cumprindo uma rotina religiosa. Como o filho pródigo, que vivia dentro da casa do pai, cumprindo todas as ordenanças de Deus, mas estava fatalmente perdido, porque não usufruía da presença do pai, porque não usufruía da presença de Deus, porque não estava com o pai, mas não tinha comunhão com o pai, não tinha comunhão nem com o pai nem com o irmão. Então, ele nunca tinha sido salvo, vivia uma rotina religiosa, e muitos estão vivendo assim hoje. Mas quando a gente vai ver na vida prática, é do mesmo jeito que antes de se converter.
de se converter. Porque não houve mudança de comportamento. E na busca da santificação é preciso haver essa mudança. Aquele que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais. E por aí vai. Tudo que a gente fazia de errado na nossa vida cotidiana, nós não devemos fazer mais. Amém? Porque nós somos do Senhor. Deus fez uma aliança conosco. A religião, irmão, é a busca do homem pela presença de Deus. O evangelho é diferente, é a busca de Deus pelo homem, para resgatar o homem. É Deus que desce, encarna, vive como um qualquer, um ser humano qualquer. Não usou como usurpação ser igual a Deus, para morrer pelos nossos pecados. Não foi quando Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não era que Jesus estava querendo desistir do seu propósito pelo qual ele veio ao mundo. É porque naquele momento ali, Deus ia abandonar, literalmente abandonar o seu filho, para pagar um preço que não era dele, por amor a nós. O escrito de dívida caiu da humanidade, caiu sobre Jesus naquele momento. A ira de Deus se manifestou na vida de Jesus naquele momento por causa dos nossos pecados. Ou seja, a manifestação da ira de Deus que era sobre nós foi toda sobre Jesus. E é por isso que Jesus está angustiado. Mas depois a gente vai ver, Jesus se levanta. Depois de ter suado sangue, Jesus se levanta firmemente, como ovelha, que não abriu a boca, apanhou, carregou a cruz, mas sem titubear, firmemente, se entregou na cruz, pela minha e pela tua vida. Amém? E aqui, irmãos, em quarto lugar, nós aprendemos que na busca da santificação, na mudança de comportamento, é preciso ter testemunho de vida. O verso 4 e 5 diz assim: Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não te conhece e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Aqui é um chamado ao testemunho de vida. Nós somos chamados para testemunhar do Senhor. E tem um rapaz do Discoscope, parece que é assim o nome, e ele fala assim: eu estou cansado de estudar. Ele falou: nós somos chamados para ser testemunhas, para falar daquilo que nós vimos, daquilo que nós presenciamos. E muitas vezes nós vemos uma vida dentro da igreja, irmãos, que nós não presenciamos o milagre, não presenciamos o mover, o agir de Deus nas nossas vidas, nem através de nós. Contamos muitas vezes testemunho dos outros, mas não contamos os nossos testemunhos. Vivemos uma vida rasa, e Deus tem muito mais. Deus tem muito mais, e aquele que teve um encontro pessoal com o Senhor, teve a sua vida mudada para sempre, a ponto de morrerem por causa do Evangelho. O que é que tinha no coração desses homens? A ponto de morrerem por causa do Evangelho de Cristo, testemunhando. Rodrigo Silva disse que não há como uma pessoa morrer por uma mentira. Os discípulos morreram porque eles tinham convicção daquilo que eles tinham visto, daquilo que eles tinham presenciado, e daquilo que eles já estavam fazendo como missão de Deus, testemunhando o Evangelho de Cristo. Nós precisamos dar testemunho. Amém? E a gente deve viver nesse mundo, irmãos, em primeiro lugar, preocupado com o nosso testemunho. Aonde a gente for, a gente tem que se preocupar com o nosso testemunho. Porque o mundo está aí para nos julgar. O
O mundo está aí para nos julgar. Por qualquer atitude nossa, qualquer ato falho nosso, o mundo está aí para nos julgar. Nós precisamos dar testemunho. Existem pessoas, irmãos, que infelizmente, com a sua vida, às vezes você já ganhou pessoas para Cristo que você nem sabe, só pelo seu testemunho. E às vezes tem pessoas que pelo seu jeito de viver, pelo seu testemunho, ela repele mais as pessoas com relação ao Evangelho do que elas chamam. A vida delas é tão má conduzida por ela mesma, porque se fosse conduzida por Deus, ela afasta mais pessoas do que elas atrai. E a Bíblia diz que nós somos cartas vivas. Cartas vivas que Deus enviou para dar testemunho. Para testemunhar de quem é Jesus. Do que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Porque deve haver mudança. E às vezes não há. E às vezes não há mudança. Nós possamos ser um imã que atrai as pessoas para Jesus. Amém? Na busca de mudança de comportamento, na busca da santificação. Em quinto lugar, não perder tempo. Verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Em Josué, capítulo 3, verso 5, diz que santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. A santificação não pode ser deixada para amanhã. Amanhã é o que Deus vai fazer. Hoje é a busca da santificação. Todos os dias é o hoje. Como a gente ouve dizer por aí, né? O amanhã não existe. O amanhã não existe. Amanhã é uma probabilidade que se Jesus voltar hoje, amanhã não existirá. E quando a gente chegar amanhã, já não é mais amanhã, é hoje. Hoje foi o amanhã de ontem. Então é hoje que nós precisamos buscar a santificação. Amém? Não perder tempo. E a Bíblia diz que vai chegar um dia que muitos buscarão a presença de Deus e não acharão. Vai ser tarde demais. Nós não podemos perder tempo. Amém, irmãos? É como aquele hino que o povo canta, né? Que a gente canta. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Essa deve ser uma prática para as nossas vidas. Amém? Em sexto lugar, conversão. O verso 7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Chamado à conversão, é mudar de direção, é deixar de ser um perseguidor do pecado e ser um fugitivo do pecado. A conversão é isso. É você deixar de ser perseguidor do pecado, perseguir, desejar o pecado, e virar a chave e aí voltar na contramão, fugindo do pecado. A conversão é isso. Por isso a conversão é extremamente necessária para a mudança de atitude. E aqui, o escritor, o profeta, ele diz assim: deixai o perverso o seu caminho, deixe o ímpio os seus pensamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo de Deus, a fraqueza do povo de Deus sempre foi isso. Os povos ao redor, eles ficavam vendo as atitudes do povo ao redor e
e ficava seguindo o caminho deles também. Quebravam a aliança com Deus. Aí ele fala bem assim, deixa o perverso o seu caminho, deixa o perverso continuar no seu caminho, mas vocês se arrependam, convertam-se. Deixa o iníquo os seus pensamentos. Nós estamos vivendo hoje numa geração de crentes, irmãos, que está olhando para o mundo como um espelho, um desejo de estar lá. O desejo de estar lá, praticando as mesmas coisas, vivendo dentro da igreja, cumprindo a rotina, mas fazendo as mesmas coisas. Fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. E o profeta chama-nos a atenção. Deixai o perverso o seu caminho. Deixai o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor teu Deus. Volte. Saia do caminho do pecado. Fuja do pecado. Amém? Fuja de tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, que é contrário aos pensamentos de Deus. Fuja de tudo isso e volte-se para o Senhor. Amém? Deixar velhas atitudes, irmãos, é um grande desafio para a santificação, na busca da santificação. E muitas vezes nós estamos viciados em fazer as coisas erradas, tornando-se difícil mudar. Mas com a ajuda de Deus, é possível viver essa verdadeira transformação. Só é depender de Deus. Para santificar-se, é preciso mudar de atitude. Amém? Porque, irmãos, o vício. Estava conversando com um cara, ele disse que o vício é um negócio fraco, porque ele não sai de você. Você aprende a controlar ele. E ele fumava. E já tem um tempo que ele deixou de fumar, desde quando ele se converteu, deve ter uns 7 anos, sei lá. E ele disse que toda vez que bebe a xícara de café de manhã, ele lembra do cigarro. São gatilhos. E uma mulher disse que está há 20 anos sem usar droga, cocaína. E ela disse que até hoje, volta e meia, ela sente vontade. Porque o vício é difícil de deixar. E é só com o auxílio do Senhor para poder deixarmos o vício pelo pecado e voltar para a presença dele. Amém? É um desafio a santificação, mas é preciso santificar-se. É preciso mudar de atitude. A glória de Deus. Amém? Então vamos gravando aí, arrependimento, depois mudança de atitude, e no domingo, se Deus assim o permitir, nova conduta, nova postura diante de Deus, baseado em Efésios 4, 21. Tá certo? Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que o Senhor aplique no nosso coração a palavra dele, a buscar, que o Senhor nos conduza a buscar a sua presença, a ouvir a sua palavra e a buscar a sua palavra e não quebrar de forma nenhuma aliança com Deus. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, que o Senhor fale profundamente no nosso coração, causa mudanças. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, mudança de postura, mudança de comportamento. Todos nós precisamos mudar todos os dias e a cada dia buscar santidade, ser separado do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, somente com a tua presença, somente pela tua palavra, é que somos conduzidos e somos transformados, porque de nós mesmos não conseguimos, mas com a presença do Senhor, certamente seremos mais que vencedores, porque é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que nos faz suportar, é o Senhor que nos faz mudar a cada dia, para o louvor da glória do Senhor. E é por causa do Senhor que já não somos mais quem nós éramos, que o Senhor tem transformado nossa vida. Mas prossigamos para o alvo, que é a santidade plena, e ela só acontecerá na glória contigo. E nós almejamos isso e desejamos. O crente vive por isso, na expectativa da vinda do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe e visite aqueles que não puderam vir por questões de saúde, ou por afazeres, a Deus, que não
não devem estar aqui. Que o Senhor esteja visitando aqueles que estão precisando de conversão e que precisam voltar à presença do Senhor, voltar à casa do Pai. Ó Deus, que o Senhor os conduza e incomode pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, na sua infinita graça, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus.